Deus é bom, amém? Amém. Pensei que estava sozinho no culto. Digo assim, onde é que foi esta gente toda? Não sei se adormeceram. Deus é bom, amém? Amém. Ele é fiel. Amém. Agora sim, agora já os acordei. Já os despertei. Amém. Amém. É tão bom estar na presença de Deus. Amém. Tão bom ver os sorrisos. Tem tanta coisa que Deus tem feito na nossa vida. Amém. Deus faz tantos milagres. Eu acredito que cada um de nós vive um milagre de Deus a cada dia. Todos os dias Deus faz milagres na nossa vida. Basta despertarmos. O despertar já é um milagre. Amém? Mas Deus, Ele quer fazer muito mais. Amém? Nós temos que buscar. Não quero mais buscar. Procurar a presença de Deus, a intimidade de Deus, o relacionamento com Deus, para que nós possamos ver. Amém? Nós às vezes queremos ver. Deus, eu quero ver. Eu quero que Tu faças. Eu quero que Tu realizes milagres na minha vida. Eu quero ver. Mas nós não fazemos a nossa parte. Amém? Há uma parte que é de Deus, há uma parte que é nossa. Amém? E se nós não fazemos a nossa parte, Deus até pode de alguma forma fazer, por graça, por misericórdia, mas Deus faz muito mais quando nós fazemos a nossa parte. Amém? Porque é reflexo da nossa intimidade, do nosso coração, do nosso amor por Deus. Amém? Eu queria falar hoje de algo que Deus colocou no meu coração e diz: procura o que foi perdido, mas eu ainda acrescentei algo que diz: procura o que foi perdido dentro de casa. Amém? Dentro de casa. Eu não sei se vocês já perderam coisas dentro de casa. Quem não perdeu coisas dentro de casa? Já disse. Todos os dias, né? Nós perdemos coisas dentro de casa. Amém? Ainda mais quando é assim, casas que nós, às vezes nós temos coisas. Eu às vezes sou desarrumado, não é? Sou desarrumado e deixo as coisas assim. E às vezes perco, porque perco mesmo, outras vezes perco porque a minha mulher arruma. E às vezes a arrumação dela é a minha desarrumação. Não sei se vocês já viram pessoas que, quando está desarrumado, para a pessoa que está desarrumado, está mesmo arrumado, porque sabe onde é que estão as coisas, não é, Irina? Não é? Então, se mexem naquilo tudo, é uma bronca, é uma confusão. Amém? Então, todos nós já perdemos coisas dentro de casa. Amém? Eu queria falar numa passagem que está em Lucas 15, e todos nós de alguma forma conhecemos esta passagem, porque esta passagem é muito conhecida pelas parábolas que ela tem lá. E nós aqui em Lucas 15 nós vemos 3 parábolas muito conhecidas, parábolas que todos nós já ouvimos falar de alguma forma, e tem a ver com a primeira parábola. Diz que o pastor, ele perdeu uma ovelha. A segunda parábola, nesta passagem, ela diz que a mulher perdeu uma dracma, uma moeda que na altura tinha o valor de um salário de um dia. E depois a terceira, a parábola mais conhecida, talvez a mais conhecida de todos, talvez a que nós mais ouvimos pregar na nossa vida, ministrar na nossa vida, que é a parábola do filho pródigo. Quem já não ouviu falar da parábola do filho pródigo, não é? Todos nós já ouvimos falar. Então, mas nestas parábolas, diferentes parábolas, mas com um conceito de ensino onde Jesus ele quer explicar alguma coisa que é importante para aquelas pessoas que estavam a ouvi-lo. Então, estas parábolas têm 3 ações. Na primeira parábola, ela fala de um ser irracional que se perdeu, uma ovelha. Na segunda parábola, ela fala de um bem material, uma dracma, que era o dinheiro da altura. E na terceira parábola, ela fala no filho pródigo, ou seja, num ser racional, num ser humano que se perdeu. Mas em todas estas parábolas existem 3 ações que são importantes. Há alguma coisa que se perdeu, ok? Depois, alguma coisa
que se perdeu, mas que é encontrado, segunda ação, ou seja, é encontrado aquilo que estava perdido. E na terceira ação, que nós podemos ver em todas estas parábolas, nas três, elas falam a mesma coisa, de histórias diferentes, mas elas têm estas três ações, que há uma celebração quando Deus encontra aquilo que está perdido. Quando nós podemos ver na primeira parábola em que esse pastor ele vai em busca da ovelha e há uma festa quando essa ovelha é encontrada, há uma festa quando essa dracma é encontrada e há uma festa também quando o filho pródigo ele volta a casa e ele é encontrado, em que o pai diz que manda matar o melhor novilho que nós tínhamos, o melhor. Então há uma festa, né? Então nós podemos ver estas três ações dentro destas três parábolas. Agora, quantos de nós é que já perdemos coisas dentro de casa? Né? Meias. Eu tenho um problema com meias. Não sei se é a máquina da roupa que as come. Eu não sei. Mas falta sempre o par da meia. Não, Marisa? Falta sempre o par da meia. A meia perde-se. As moedas, olha, moedas então, eu costumo dizer que todas as moedas que meus filhos perdem dentro de casa são minhas. Porque a casa é minha. Não é? Se eles perdem moedas, olha, se eu as encontrar, já sabem. Seu cofre está cheio, então. Não, mas nem por isso que eles não perdem muito. Mas normalmente aquilo que nós perdemos dentro de casa, e que muitas vezes nós não fazemos, às vezes até nem fazemos um grande esforço para poder encontrar, é coisas pequenas, coisas que às vezes não faz tanto sentido naquele momento que nós podemos encontrar, e muitas vezes quando nós buscamos e não encontramos, principalmente quando não encontramos, e nós dizemos, já há de aparecer. Eu uso muito aquela expressão, quando não fizer falta, vai aparecer. No momento em que é preciso, olha, com a ferramenta é assim, com a ferramenta de arranjar as coisas é assim, se eu preciso de uma chave, eu procuro e não encontro. Quando eu não precisar, a chave aparece lá naquele sítio onde eu procurei montes de vezes e não a vi. É assim, então as coisas acontecem assim. Nós dizemos, deixa, algum dia já vai aparecer. Amém? Então nós temos tendência a procurar as coisas e muitas vezes até desistir quando às vezes já estamos cansados de procurar. Nós até desistimos de procurar as coisas. Desistimos, deixa para lá. Não é? Deixa para lá que não é assim, às vezes não é tão importante. Mas nesta parábola, eu quero falar desta parábola, das três, eu quero falar da parábola mais pequena delas todas, que é a parábola da dracma perdida. Ok? Dracma, naquele tempo, era equivalente a um dia de trabalho. Um dia de trabalho. Agora vocês imaginem perder um dia de trabalho. Um dia. Quanto é que vale um dia de trabalho para cada um de nós? Não é? Todos nós temos um valor no nosso dia de trabalho. Não é? Depende daquilo que nós fazemos. Será que é tão importante perder um dia de trabalho e não buscá-lo? Jesus continuou: se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Pois eu digo a vocês, que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. A primeira coisa que nós temos ideia nas parábolas, e quando nós vemos que Deus, de alguma maneira, Ele vai buscar as coisas por nós, né? Ele vai buscar a ovelha perdida, Ele vai buscar o filho pródigo, né? Ele se alegra, ou seja, nós quando olhamos para estas parábolas, o primeiro conceito que nós temos é que Deus vai fazer. A primeira coisa que nós vemos é assim, não, está perdido, Deus vai buscar. Mas sabem, de uma certa forma é verdade que Ele vai à nossa procura, de alguma forma é verdade que Ele nos traz para casa,
De alguma forma, é verdade que Ele não mede esforços para nos encontrar e Ele nos encontra. Amém? Mas aquilo que eu quero dizer é que não tem que ser tudo Deus. Nem tudo é Deus que vai buscar. Amém? Nem tudo é Deus que vai fazer. Há coisas que nós temos que fazer. Há coisas que nós temos que procurar. Amém? Foi o caso desta mulher. Esta mulher não representa somente Deus a buscar alguma coisa, uma dracma, algo de valor que se perdeu, que é o nosso caso. Nós estávamos perdidos e Deus procura para que nós sejamos resgatados do pecado, para que nós sejamos encontrados, para que nós sejamos salvos. Mas também aqui é verdade que esta mulher, e é isto que eu quero trazer, que esta mulher teve que fazer coisas para encontrar essa dracma, para encontrar esse valor que era tão importante para ela. Se calhar para alguns de nós não é tão importante esse valor, mas para esta mulher era importante. Ela tinha 10, ela perdeu uma, ficou com 9, e nós podemos pensar assim: tenho 9, não perdi tudo, não é? Mas para ela era importante este valor, para ela era importante esta dracma. Então, aquilo que eu quero falar hoje é que quais algumas ações que nós, não Deus, nós temos que fazer para encontrar aquilo que nós perdemos dentro de casa. Amém? Então há algumas lições que nós podemos tirar e que merecem algum destaque. Em primeiro lugar, a mulher perdeu algo de valor dentro de casa. Amém? Estava dentro de casa. Não estava na rua. Essa mulher não ia a caminhar e de repente deixou cair uma moeda e sem se aperceber, olha, perdeu. Não, estava dentro de casa. Dentro de casa é um ambiente que é o nosso ambiente familiar, né? É aquele, às vezes, o nosso castelo, onde nós muitas vezes nos podemos refugiar para não sermos às vezes incomodados. Mas eu queria ver com vocês algumas coisas coisas de valor, não moedas, mas coisas de valor que nós podemos perder dentro de casa. Ok? O que é que nós podemos perder dentro de casa que é tão valoroso, que é muito mais valoroso do que propriamente esta pequena moeda? Não é que Jesus, quando conta esta história, ele estava preocupado com esta moeda, com esta dracma, nada disso, mas ele estava preocupado essencialmente por coisas tão importantes que nós temos dentro de casa, e muitos deles têm a ver com relacionamentos que nós temos. Amém? Então, a primeira coisa que nós podemos perder dentro de casa são relacionamentos. Ok? Nós podemos perder relacionamentos dentro de casa. Por muito mais estável que seja a nossa família, por muito melhor que seja o nosso casamento, por muito bom, especial que seja o nosso relacionamento com os nossos filhos, nós podemos perder relacionamentos dentro de casa. Amém? E isso é muito mais valoroso do que qualquer moeda. É muito mais valoroso até do que um dia de trabalho. Até do que 2, até do que 3. Amém? Porque é importante nós percebermos que relacionamentos, eles, mesmo que sejam perdidos, nós temos que reencontrá-los. Nós temos que procurar a forma para que eles sejam encontrados e nós possamos restabelecê-los. Então, há alguns pontos que nós podemos ver dentro deste relacionamento. A alegria da comunhão. Amém? Nós vivemos em tempos em que dentro de casa cada vez as pessoas mais se isolam. Cada vez nós estamos, assim, eu costumo dizer que nós da nossa geração nós não estávamos preparados para isto. Não vinha nas legendas. Não vinha não. Ok? Em que jovens, adolescentes, até adultos, até maridos, até esposas se isolam. Amém? Até essas pessoas se isolam. Porquê? Porque hoje em dia há ferramentas, há meios que conseguem fazer com que as pessoas consigam estar dentro da mesma casa horas e horas e horas e horas em que não haja a alegria da comunhão. É tão bom nós termos alegria na comunhão. Eu tenho uma particularidade em casa que eu gosto ao almoço de juntar todos os meus filhos. Eu posso às vezes não vê-los durante o dia todo,
Porque uns saem, outros ficam isolados do quarto deles, mas eu gosto de ter esta comunhão. Porque aquela hora é a hora em que eu consigo partilhar com eles o tempo mais precioso que eu tenho, onde nós podemos conversar, onde nós podemos compartilhar momentos, onde nós podemos compartilhar problemas da escola, problemas do trabalho, alegrias da escola, alegria dos trabalhos. Então é um tempo que nós temos para a comunhão, e estas coisas têm que ser recuperadas para que nós possamos ter um relacionamento melhor com as pessoas que estamos dentro da nossa casa. Ok? Comunicação. Falta de comunicação gera desentendimento. Quando nós queremos comunicar, quando nós queremos falar e não há oportunidade para isso, há desentendimento. Há desentendimento. Isso quebra os relacionamentos dentro da nossa casa. Não só no nosso casamento, e nós vamos ter, no próximo sábado, vamos ter um dia especial para nós casados, mas também com os nossos filhos, também com as pessoas que vivem na nossa casa. Há pessoas que vivem, até podem ser filhos, pode ser parentes, pode ser amigos, mas quando não há comunicação assertiva, há falta de comunhão, há falta de relacionamentos. Amor que devemos ter uns pelos outros. Deixamos de amar os outros quando nós somos egocêntricos. Muitas vezes dentro da nossa casa nós somos egocêntricos. Eu costumo dar às vezes o exemplo quando nós temos comida, onde nós temos que partilhar. Na minha casa é com 6. Amém? Com 6. Mas cada um tem que pensar que tem que dividir uns com os outros. Partes iguais para todos. Amém? E muitas vezes nós, quando não fazemos isso, comemos o nosso prato e esquecemos que os outros também têm que comer. Egocêntricos. Eu estou a dar um exemplo muito prático. Mas nós muitas vezes somos egocêntricos, pensamos em nós mesmos, na nossa comunidade, na nossa comodidade, naquilo que eu necessito para aquele momento. E esqueçam dos outros que vivem na mesma casa que eu, no mesmo ambiente que eu. Amém? Então é importante nós encontrarmos a forma de nós termos relacionamentos, procurar relacionamentos dentro da nossa casa, coisa que se perde tão facilmente, coisa que muitas casas já nem sabem o que é isso, relacionamentos. Porquê? Porque tem-se perdido. Há uma coisa que o diabo quer neste tempo, é destruir famílias. O diabo quer destruir famílias, porque ele sabe que quando ele destrói as famílias, algo é quebrado. Algo é quebrado. E estamos em tempo de nós recuperarmos estes relacionamentos dentro da nossa casa. Amém? Em segundo lugar, a mulher não se conformou com a perca. Esta mulher ela podia se ter conformado, como eu já disse, ela podia se ter conformado com a perca. Ela era só uma moeda. Era só uma moeda. Amém? Muitas vezes nós desistimos de procurar aquilo que é tão importante na nossa casa. Nós desistimos porque nós nos conformamos. Conformamos com as situações que nós vivemos no dia a dia, conformamos com as circunstâncias que nós vivemos no dia a dia, conformamos com os momentos, porque são tão repetitivos que nós dizemos, deixa para lá. Que nós dizemos, isto já não há solução. Enquanto houver Deus, há solução. Enquanto houver Deus, enquanto houver aquele que habita em nós, o Espírito Santo, aquele que transformou a nossa vida, aquele que nos quer fazer algo melhor, há solução. Amém? E aquilo que nós perdemos, nós temos sempre a oportunidade de encontrar. Aquilo que acontece é que muitas vezes nós somos descuidados também. Muitas vezes nós somos descuidados, muitas vezes nós quase que escondemos as coisas e muitas vezes, olha, eu ando à procura de uns coisinhos, eu vou-vos dizer, eu ando à procura de uns coisinhos assim de colar na parede que eu guardei não sei aonde. Porquê? Porque nós guardamos as coisas tão bem que às vezes queremos encontrá-las e não as encontramos. Porque somos descuidados. Porque não damos tanta importância àquilo que temos que dar. E na nossa casa, naquilo que quando nós perdemos algo, nós temos que ser cuidadosos, nós temos que ser esforçados, nós temos que ser
intencionais para procurar e encontrar. Diz, Deus, eu preciso disto na minha casa. Eu preciso. E eu não vou desistir enquanto eu não encontrar. Eu não vou desistir enquanto tu não me deres. Eu vou ser persistente ao ponto de, se for necessário, eu vou morrer, mas eu tenho que encontrar isto. Amém? Deus tem que restaurar as nossas casas. Amém? E nós somos muito cómodos na nossa vida. Nós somos cómodos. Às vezes acontece que nós temos... Quando nós somos casados, às vezes as nossas mulheres, a gente zanga-se. Né? E assim, eu zango com a minha mulher. Vocês não pensam que o pastor não se zanga com a mulher. Zanga, pois. Zanga e zanga bem. E a mulher também com o pastor, né? Zanga bem. Né? Mas às vezes, depois de nós zangarmos, de nós discutirmos, às vezes não dá vontade de falar. Às vezes dá vontade de dizer assim, epá, deixa-me no meu canto. Deixa-me. Né, Irina? Deixa ou não deixa? Vem aqui mexer no meu tacho. Não é? Mas nós deixamos. Amém? Nós temos que procurar esse tipo de emendar esse tipo de comportamento. Nós temos que procurar emendar estes erros que nós fazemos. Amém? Os nossos filhos chegam a casa, fecham-se no quarto. A primeira coisa que eles fazem é fechar-se no quarto. Eu, na minha casa, eles vão para o quarto, mas não fecham a porta. Porque de vez em quando eu mando uns gritos a chamá-los e eles têm que me dizer, sim, pai! Nem que seja, já vou! Um segundo! Mas eles têm que me responder. Não é? Mas nós muitas vezes nós acomodamos a isso. É tão normal, é tão natural, é tão sistemático que essas coisas aconteçam que nós acomodamos. E é importante nós revertermos. Como? Procurar a forma. Deus, dá-me sabedoria. Dá-me sabedoria para eu lidar com estas coisas. Tudo é novo para nós. Como eu já disse, nós não estamos preparados. O nosso sistema não vinha preparado para isso. Não vinha. O meu sistema não vinha. Né? O meu sistema informático. Deus, quando me criou, não me deu gigabytes suficientes para eu entender. Mas o que é certo é que está a acontecer. E nós temos que procurar sabedoria para lidar com estas coisas. Amém? Então, nós achamos que tudo é normal. Achamos que tudo é normal, mas não é normal. Amém? Não é normal. Não é normal. Normal é nós comunicarmos com as pessoas que temos em casa. Normal é nós relacionarmos com as pessoas que temos em casa. Amém? E procurar e encontrar aquilo que nós temos perdido dentro da nossa casa. Amém? Procurar. Amém? Em terceiro lugar, a mulher tomou medidas para procurar. Amém? Houve algumas medidas que esta mulher ela teve que tomar. Amém? Em primeiro lugar, a Bíblia diz que ela acendeu a candeia. Amém? Ela acendeu a candeia. Diz no versículo 8. Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. Então, a primeira coisa, ela acende uma lamparina. Bem, naquele tempo, no tempo de Jesus, as casas elas não tinham janelas. Não sei se vocês sabem, mas as casas elas não tinham janelas. Elas tinham porta. Tinham entrada. Muitas não tinham porta. Tinham só entrada. Mas elas não tinham janelas. Então as casas elas eram sombrias. Elas eram escuras. Elas não tinham luz. E para essa mulher ela procurar a moeda, eu imagino que devia ser muito difícil. Porque não devia ser fácil encontrar alguma coisa no escuro. Não sei se vocês já tentaram procurar uma moeda num quarto escuro à noite. Então, essa mulher ela teve que acender uma lamparina. Ela teve que acender luz para iluminar, porque senão não havia nada. Amém? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer para encontrarmos aquilo que nós perdemos dentro de casa é dar luz. Luz. Acender a lamparina. Acender a candeia. Amém? E quem é esta candeia? Quem é esta luz que nós precisamos? Diz assim em João 8,12. Eu sou a luz do mundo.
Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Então, quando nós pensamos em acender a lamparina, é trazer Jesus para a nossa casa. Jesus é o mais importante que nós temos na nossa casa. Jesus é aquele que tem que dar luz à nossa família. É aquele que tem que dar luz à nossa casa. É aquele que tem que ser a luz para que nós possamos encontrar tudo aquilo que nós temos perdido. Seja o que seja, seja o que for. Se é tão importante para nós, se é um bem tão importante para a nossa vida, para a vida da nossa casa, da nossa família, Jesus, Ele tem que ser a luz. Amém? Porque muitas vezes nós vamos viver a procurar na escuridão. Quando nós procuramos na escuridão, nós ficamos sem rumo. Nós andamos a procurar segundo os nossos conceitos, nós andamos a procurar segundo as nossas forças, nós andamos a procurar segundo a nossa sabedoria, segundo aquilo que nós achamos, os nossos achismos. Porquê? Porque não temos a lâmpada acesa. Porque não temos Jesus. Porque quando nós perdemos alguma coisa dentro de casa, quando nós precisamos recuperar aquilo que é perdido, se nós formos aos pés de Deus, se nós formos Jesus, eu necessito fazer isto, eu necessito encontrar outra vez aquilo que era tão precioso para a minha vida, aquilo que é tão precioso para a minha casa, para a vida da minha família. Eu preciso, mas eu quero que tu sejas a luz. Eu quero que tu me dês direção. Eu quero que tu me dês sabedoria, porque eu preciso, eu sozinho eu não consigo. Amém? Então esta mulher, ela acendeu a luz. Amém? Ela trouxe Jesus. Amém? É importante nós sermos iluminados, não só na nossa mente, mas também no nosso coração. Amém? No nosso coração, na nossa mente, para que estes nossos relacionamentos, a palavra de Deus, ela possa encontrar estes tesouros que nós perdemos. Amém? Em segundo lugar, diz que ela varreu a casa. Ela varreu a casa. Sabem? Varrer a casa deve ser das coisas mais difíceis de fazer. Varrer a casa, eu vou repetir, varrer a casa deve ser das coisas mais difíceis de fazer. Vocês podem dizer, pastor, varrer a casa? Aquilo é só pegar na vassoura. Não é, Irina? A Laura? E agora tem os aspiradores. Mas aqui diz que ela varreu a casa. Sabem, há algumas coisas importantes que nós vamos ver que isto representa varrer a casa. Sabem, nós podemos pensar até que é uma coisa simples. Varrer a casa. Varrer a casa é tão fácil como passar uma vassoura no chão. Mas sabem, não sei se vocês já repararam, cada vez que nós varremos a casa, o que é que acontece? Levanta pó. Não é? Cada vez que nós varremos a casa, levanta pó. Porque o pó está no chão. E o que é que isto representa? Muitas vezes, quando nós tomamos a atitude de varrer a casa, nós vamos levantar na nossa vida coisas que nós não vemos. Quem vê o pó quando nós varremos a casa? O pó não se vê. O pó não se vê. O pó está ali acomodado, mas nós não vemos o pó. Nós só vemos quando ele levanta. E na nossa vida funciona assim. Quando nós... Aqui diz que esta mulher, ela varreu a casa. E nós temos que varrer a nossa casa. Varrer. Porque quando nós varremos, ela vai levantar pó. E pó quer dizer muitas coisas que são incómodas. Pó quer dizer muitas coisas que nós temos escondidas. Pó quer dizer muitas circunstâncias que nós muitas vezes não queremos que elas sejam mexidas. Que elas não aconteçam, porque muitas vezes são coisas que feriram a nossa vida. São coisas que feriram o nosso ser. Coisas que nós temos guardadas no mais íntimo da nossa vida, mas que elas nos magoam. Que elas nos fazem mal ainda hoje. Mas sabem, aquilo que Deus está a dizer hoje é que quando tu varreres para procurar aquilo que tu perdeste de tão importante que tu tens na tua casa, tu vais levantar pó. Aleluia. Tu vais levantar pó. E isso vai ter que ser limpo. Isso vai ter que ser limpo. Porque é impossível nós varrermos sem limpar aquilo que está lá de baixo.
sem que Deus Ele restaure aquilo que está lá debaixo, aquilo que está encoberto. Amém? Por muito desconforto que nos dê, por muito que nos magoe, por muito que nos doa, nós temos que restaurar aquilo que nós não vemos, aquilo que nos faz mal. Aquilo que, se alguém tocar, se alguém mexer, vai nos ferir ainda hoje. Porque só assim, quando nós temos a restauração de Deus na nossa vida, é que nós vamos verdadeiramente encontrar aquilo que nós perdemos na nossa casa. Amém? Porque muitas vezes não começa somente nos outros, mas em primeiro lugar começa em nós. Amém? Nós muitas vezes queremos que Deus restaure. Deus, eu oro para que tu possas mudar a vida da Gardénia. Muda a vida da Gardénia. Mas eu não oro para que Deus mude primeiro a minha vida. Porque muitas vezes a mudança na vida da Gardénia tem a ver com a minha mudança. Porque se eu mudo, as outras pessoas vão mudar em relação a mim. Amém? Estava a ouvir hoje, no outro dia, uma pessoa, não foi hoje, foi aqui há 2 ou 3 dias, uma pessoa que estava a reclamar que outros lhe falavam mal. Mas sabem, hoje aconteceu que essa pessoa falou mal com outro. Então, como é que eu posso querer que os outros reajam bem comigo se eu, quando eu falo com os outros, eu tenho a mesma atitude? Amém? Deus tem que restaurar a mim primeiro. Deus muda a minha vida. Se eu quero que Deus mude a vossa, Deus primeiro tem que mudar a minha. Mas para isso, quando eu varro, como esta mulher fez para procurar aquilo que era precioso, quando eu varro e o poço começa a levantar, a sujidade começa a levantar, aquilo que está escondido, aquilo que está oculto, aquilo que nós não vemos começa a levantar, e se nós não limpamos, vai ficar ali a pairar. Amém? E nós nunca vamos encontrar aquilo que Deus tem na nossa casa, que nós perdemos. Amém? Amém? Esta mulher, em terceiro lugar, ela procurou diligentemente até encontrar. Amém? Procurou diligentemente. Sabe, muitas vezes a nossa forma de ver a vida, a nossa forma de ver as situações, as circunstâncias, é desistir. Vem um problema, desisto. Né? Ainda mais se é um problema que não se quer ir embora de maneira nenhuma. Desisto. Damos por vencidos. Deixamos de procurar, deixamos de investir, deixamos de ser persistentes, deixamos de guerrear por coisas que são tão importantes para nós na nossa vida, porque não queremos ter enfrentamentos. Não queremos ter que tomar decisões muitas vezes difíceis, muitas vezes que nos custa. Amém? Mas sabem, nós temos que investir tempo. Nós temos que encontrar justificativas para aquilo que nós queremos encontrar, lutar e perseverar. Amém? A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então nós temos que ser persistentes. Amém? Nós temos que ser persistentes. A Bíblia nos ensina a que nós temos que ser perseverantes, a que nós temos que ser meticulosos a procurar, ser objetivos a procurar aquilo que nós precisamos. Amém? Então, 2 coisas que esta mulher fez: ela procurou meticulosamente em todos os cantos da casa. Ela varreu, ela procurou até encontrar. Amém? E em segundo lugar, ela foi perseverante. Ela não desistiu. Ela não baixou os braços. Ela não disse, deixa lá, esta moeda também não é tão importante para mim. Este bem não é tão importante para mim. Ela não desistiu. Então nós não podemos desistir. Nós não podemos baixar os braços. Se nós queremos aquilo que Deus quer que nós tenhamos, que nós já tivemos em algum dia, que nós perdemos, nós temos que ser persistentes. Nós temos que ser perseverantes. E perseverantes é nós confiarmos em Deus naquilo que Ele tem prometido para a nossa vida. É nós muitas vezes dobrar os nossos joelhos, ir à presença de Deus. Deus, Tu prometeste. Tu prometeste. Amém? A Bíblia diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então Tu prometeste. Amém? Não vamos desistir. Vamos ser perseverantes. Amém? Em quarto lugar, houve uma comemoração e alegria. Amém? Comemoração e alegria.
Amém? A Bíblia diz que esta mulher, ela comemorou com alegria. Amém? Quando ela encontrou aquela moeda, quando ela encontrou aquele bem tão precioso para ela, o que é que ela fez? Ela foi, encontrei, convidou as vizinhas, convidou os amigos, vamos fazer uma festa. Se calhar até encontrou aquela moeda para gastar logo em seguida. Mas foi uma festa, porque ela encontrou aquilo que ela precisava. Amém? E muitas vezes aquilo que nós fazemos é quando nós encontramos aquilo que Deus nos dá, a bênção que Deus nos dá, aquilo que nós perdemos e já recuperamos, nós guardamos para nós. O nosso bem de estimação. A bênção de estimação. Esta bênção é só para mim. Este bem é só meu. Vou guardá-lo. Embrulhamos assim no trapinho e guardamos assim numa gaveta, assim bem escondida. Amém? Mas esta mulher não. Esta mulher, ela deu uma festa. Amém? E o desafio de Deus hoje é que nós possamos dar uma festa com aquilo que Deus nos tem dado. Amém? Dar uma festa. Deus tem dado tantas bênçãos que essas bênçãos não é para ser para nós. Essas bênçãos elas têm que ser partilhadas com outros. Essas bênçãos elas têm que ser espalhadas às pessoas que nos rodeiam e dizer: Deus, Ele fez isto por mim. Deus, Ele deu-me esta bênção. Deus deu-me este milagre. Acreditem as pessoas em Deus ou não acreditem em Deus. Deus é para ser partilhado. Jesus, quando Ele morreu, Ele não morreu fechado num quarto, ali à espera que ninguém o visse. Não, Ele morreu público. Todas as pessoas viram que estavam ali. Milhares e milhares de pessoas. Mesmo quando Jesus ressuscitou, Ele apareceu na multidão. Ele apareceu primeiro aos discípulos, mas depois Ele foi, mostrou-se. Amém? Porquê? Porque Jesus não é para ficar guardado no nosso bolso. Jesus, Ele não é para ficar guardado na nossa gaveta. Não é. Jesus, Ele é para ser espalhado. Eu encontrei o bem mais precioso que eu tenho. Eu encontrei a pessoa mais importante que eu tenho, o valor mais importante que eu tenho, então eu vou espalhar. Eu vou espalhar aos meus amigos, eu vou espalhar nas redes sociais, eu vou espalhar no meu Facebook. Há pessoas que... Vocês sabem que há pessoas que são cristãs que têm vergonha de falar de Jesus nas redes sociais? Só têm redes sociais para falar bobadas? Mas custa-lhes falar de Jesus, custa-lhes meter um versículo nas redes sociais, custa-lhes meter um pensamento nas redes sociais, custa dizer: Jesus morreu por ti, Jesus quer salvar a tua vida. Porquê? Porque acham que aquilo é um bem de estimação. Mas sabem, Jesus, Ele não é só para nós, Jesus é para todos. Amém? E o meu desafio é este, é que nós não podemos ser egoístas ao ponto de quando nós encontramos aquilo que nós perdemos, quando Deus nos dá, olha, está aqui, está aqui, está aqui. Nós temos que partilhar. Amém? Nós temos que espalhar. Nós temos que falar deste amor. Amém? Então, vamos ser perseverantes. Vamos encontrar aquilo que Deus nos quer dar. Aquilo que Deus já nos deu e que nós apenas, às vezes, só temos que ser perseverantes. Só temos que acender a luz para procurar trazer Jesus para a nossa vida, trazer Jesus para a nossa casa em todo o tempo. Em todo o tempo. Há coisas que não dependem de nós, há coisas que dependem de Jesus. Há coisas que dependem de Deus. Mas nós temos que somente fazer a nossa parte. Ser perseverantes, ser intencionais, ser meticulosos naquilo que nós estamos a fazer, ser confiados na palavra de Deus. Mesmo que a palavra de Deus, ela não mente. A palavra de Deus, ela não mente. Amém? Ela é viva e eficaz. Ela é a verdade. Amém? Então vamos ser perseverantes. Amém? E vamos fazer como esta mulher. Procurar. Porque Deus, quando nós somos fiéis, Deus mostra a sua fidelidade. Deus mostra a fidelidade. Nós nunca vamos ser defraudados por Deus. Podemos ser defraudados pelas pessoas que nos rodeiam. Podemos ser defraudados pelos nossos amigos, pelos nossos colegas, até pelos nossos maridos, pelas nossas esposas, pelos nossos filhos. Nós podemos ser, mas por Deus nós nunca vamos ser defraudados. Porque Ele nunca falha. Amém? E a sua fidelidade é para sempre. Amém? Vamos ficar de pé. Amém? Amém, Jesus.
Jesus. Paizinho, obrigado pela tua fidelidade. Obrigado, Senhor, porque podemos confiar num Deus que é vivo, tem uma palavra viva e eficaz, Senhor, e que não volta nunca, 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 nunca volta para trás vazia, Senhor. Deus, queremos te agradecer pelo teu amor, pela tua fidelidade, Senhor, e queremos te pedir perdão, Senhor. Perdão porque muitas vezes falhamos, muitas vezes não somos persistentes, muitas vezes baixamos os braços, muitas vezes não temos força, Senhor. Queremos te pedir perdão, Senhor, porque só confiando em Ti é que nós vamos conseguir. Paizinho, nesta tarde, Senhor, eu oro, Senhor, porque cada um de nós, Senhor, possa encontrar, Pai, encontrar, Senhor, aquilo que já teve, Senhor, aquilo que perdeu. Deus, Tu nos tens chamado a encontrar. Sabendo que, Senhor, Tu és fiel. Sabendo que Tu és fiel, Senhor. Senhor Jesus, obrigado porque podemos confiar em Ti. Nosso coração se alegra, Deus, porque muitas vezes, Senhor, nós temos que ter a Tua força, Pai. E sabemos que Tu estás a uma distância, Senhor, de abrir a nossa boca, de proferir com os nossos lábios, Deus, o amor que nós temos por Ti, Pai. Deus, toca a nossa vida, Senhor, sara as nossas feridas, Deus. Sara as nossas feridas, Senhor, sara o nosso coração, Senhor, para que nós possamos crescer em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Espírito Santo, toma conta da nossa casa, da nossa família, do nosso ser. Toma controle, Senhor. Entregamos nesta tarde, Senhor, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós consideramos nosso. Nesta tarde entregamos nas Tuas mãos, Deus, e consideramos Teu. É Teu, Senhor. Tudo aquilo que nós temos é Teu. Então, ser mordomo de tudo aquilo que nós temos. Ser o organizador de tudo aquilo que nós temos, Senhor, em nome de Jesus. Refrigera a nossa vida, Deus, o nosso coração, a nossa alma. Renova as nossas forças, Deus, que muitas vezes estamos cansados de lutar. Mas acreditamos num Deus que já nos tem dado a vitória antes de começar. Já nos tem dado a vitória antes de pelear. Em nome de Jesus, Deus.